Eu estava aqui pronto para dar uma lida na Bíblia, para começar o meu estudo diário, né, sobre a Bíblia. Só que eu acredito que o Espírito Santo tenha me trazido uma palavra antes disso, né? E eu resolvi segurar um pouco o meu estudo para poder gravar esse vídeo aqui rapidinho para vocês. Eu estou aqui no meu quarto. E, bom, eu estava pensando aqui, né? Eu tenho uma situação que eu tenho um amigo. E eu venho orando muito não só por ele, mas eu venho orando por muitos amigos meus e por muitas pessoas. É, não sei se de vocês aí quem tem essa sensação, mas às vezes eu tenho essa sensação de que desde que eu comecei o cristianismo fica difícil trazer pessoas que verdadeiramente sigam a Cristo, que verdadeiramente entendam ali a palavra. E quando você se entrega para Cristo, quando você começa a ler a Bíblia a fundo, quando você se aprofunda mais nele, quando você começa a se santificar principalmente, você naturalmente você vai começar a se afastar de algumas pessoas, você vai deixar de frequentar alguns lugares, você se santificando, você muda o seu modo de pensar. Você muda o seu modo de pensar, você começa a enxergar o mundo com outros olhos. E naturalmente você começa a pensar de um jeito diferente dessas pessoas e você não pensando do mesmo jeito que você pensava antigamente, você acaba criando discordâncias, não discussões, mas discordâncias. Às vezes alguns pontos de vista, algumas coisas que você via como antigamente você já não vê mais, coisas que você entendia de um jeito antigamente você já não entende mais daquele jeito e muitos lugares e pessoas e relacionamentos, né? E atitudes, muitas ações nossas, até trabalho, deixam de fazer sentido quando você começa a seguir a Cristo verdadeiramente. E eu tô numa fase em que eu venho me sentindo assim, não sozinho, né? Porque eu tenho essa caminhada com Deus e eu conheço pessoas no trabalho, conheço pessoas no meu dia a dia que seguem a Cristo, mas às vezes eu sinto falta de pessoas que se aprofundem ou que queiram se aprofundar mais verdadeiramente da palavra para ter uma discussão um pouco mais profunda sobre isso, caminhando comigo. Então eu sinto falta disso. E às vezes eu penso, eu falei, pô, cara, eu queria tanto poder ter amigos meus seguindo isso, eu queria poder ter pessoas próximas a mim seguindo isso. Só que eu sempre trago comigo no meu coração aquela coisa muito forte de que a gente não convence ninguém. O nosso trabalho não é convencer, o nosso trabalho é semear. E isso é muito claro na Bíblia, que o nosso trabalho é semear, é espalhar semente. E a germinação, o crescimento dessa semente, né, o crescimento da palavra, a frutificação do Espírito na vida das pessoas cabe a Deus e o trabalhar de Deus na vida delas, né? No dia a dia delas. Mas eu estava com esse desejo, eu falei assim, bom, o que me cabe é trazer a palavra para essas pessoas, poder semear um pouquinho e dali deixar que aquilo comece, se for da vontade de Deus, comece a agir na vida delas, né? E desculpa, eu tô com um pouco de dificuldade para falar porque eu tô com dor de garganta. Então pode ser que atrapalhe em alguns momentos do vídeo. Mas então com isso eu tava pensando, falei, poxa, eu queria tanto pessoas mais próximas, eu queria tanto amigos meus nessa caminhada comigo, não sei o que. Eu tenho orado para Deus, né? Venho orando muito, falei, o que eu poderia fazer, pai? Me dá um caminho e tal. E ele vem me entregando que simplesmente meu filho ore. Ore pela vida dos seus amigos, ore pela vida dos seus familiares e dos seus colegas de trabalho e o restante é parte dele, né? E, cara, Deus atende muito essas orações. Vou te falar que quando a Bíblia fala que a oração de um justo, se você está com seu coração pautado em Deus, baseado ali, se a sua rocha é Ele, se a sua base é Ele, você pode ter certeza que você é uma pessoa justa. Quando diz que a oração de um justo muito pode, é porque Deus se agrada de que a gente vá buscar Ele, que a gente traga nossas orações, os nossos pedidos a Ele, e se tudo estiver alinhado com o coração e com a vontade dele, claro que Ele vai executar essa vontade pra gente. E aí eu resolvi, eu falei, bom, então tá, já que você falou isso comigo, eu vou começar a orar pelos meus amigos exatamente, especificamente por isso, para você poder tocar no coração deles, transformar eles, para você fazer com que aqueles que uma vez já estiveram próximos de ti, mas se afastaram, voltem a retornar, para aqueles que já te aceitam, já te conhecem, mas ainda não têm tanta intimidade, te conheçam mais profundamente e tenham intimidade,
E para que aqueles que ainda não te conhecem venham a conhecer, que você tire o coração de pedra deles, coloque um coração de carne, que o seu Espírito Santo mova na vida deles. Eu comecei a orar muito por isso, exatamente assim. Palavras simples, simples, orações curtas, mas eficazes. Nada de repetição, nada de emocionalismo, nada disso. E eu comecei a orar desse jeito, e eu fazia meu jejum. Eu gosto de fazer jejum, já tem bastante tempo que eu venho fazendo um jejum contínuo, eu venho fazendo de um certo modo aqui. Eu não venho a calhar de falar aqui agora, porque eu quero tocar nesse assunto de jejum num vídeo mais pra frente, que eu quero me aprofundar, eu gosto de me aprofundar nesses assuntos. Mas já tem um tempo que eu venho fazendo para ter mais visão pro mundo espiritual se abrir para mim, para eu poder entender mais isso. E eu sinto muito que o jejum um catalisador das coisas, né? Você pedindo e orando, parece que as coisas acontecem de uma velocidade, mas quando você está jejuando, parece que elas acontecem no dobro daquela velocidade, né? Você abre os caminhos espirituais. E eu estava pedindo muito por isso. Eu estava pedindo muito por isso, e a situação que eu queria trazer aqui é exatamente essa. Eu tenho um amigo próximo que eu considero um irmão mais novo, para falar a verdade. E é um cara extremamente inteligente. É um cara extremamente inteligente, com um coração gigante, que passou por poucas e boas na vida e passou por uma situação que foi a situação de conversão dele, né? A conversão eu entendo como sendo, na verdade, um processo. A conversão não é só um momento, né? A conversão é um processo que a gente vem tendo, mas esse evento foi assim um ápice na vida dele que mudou tudo, né? E esse amigo meu, depois desse evento que aconteceu na vida dele, ele começou a acreditar muito, não sei o quê. E ele acredita em Deus, ele se entregou, eu sentia nele que ele queria buscar, mas ele ainda não sabia como. E é um cara que ele tem sede de buscar conhecimento, uma sede absurda, uma fome de conhecimento assim que, cara, poucas vezes eu vi em alguém. É um cara que é um cara de muita leitura, é um cara muito inteligente, é extremamente prazeroso sentar com ele e conversar. Às vezes eu fico horas conversando com ele e parece que se passaram minutos, né? A conversa com a gente desenvolve muito fácil. Porque a gente começa num assunto, vai para outro e sempre sobre coisas assim muito interessantes, cara. Sobre a vida, sobre emocional, sobre tudo, sobre sucesso profissional, sobre a fé, né? Ultimamente a gente tem falado muito sobre a fé. Mas ele é um cara que ainda estava com o controle da vida dele nas mãos, tá? E eu tava sentindo isso. Lógico, quem sou eu, sabe, pra falar alguma coisa, mas assim, eu tenho uma pequena caminhada. Cada um de nós tem um momento na vida, cada um de nós está numa certa profundidade, numa certa intimidade de relacionamento com o Senhor. E quanto mais você lê a palavra, pegar a Bíblia, não é só orar, jejuar, gente, vocês precisam. Eu acho que muitas das pessoas não têm noção do quanto isso faz diferença, você pegar a palavra por si. É muito bom você estar no YouTube escutando alguém. É muito bom você tá assistindo um podcast, você tá assistindo alguma coisa, ou ouvindo, de repente, né, um podcast ali, vou pra academia e vou ouvir um podcast, não sei o que. Beleza, cara, você tá ali. Mas é diferente, sabe? Eu senti diferença até de pegar a leitura bíblica no meu celular para a leitura bíblica física. Eu comprei uma Bíblia de estudo para mim, eu estava sentindo vontade disso. Deus estava me falando muito isso. Ele falou assim: olha, meu filho, eu me agrado muito de que você leia no celular. É um excelente recurso que eu forneci para vocês para que vocês pudessem estar mais próximos de mim. Mas a Bíblia física ali, você poder pegar aquilo é diferente, a conexão é diferente, pelo menos para mim. Não sei se vai ser para todo mundo, mas eu relato aqui um pouco da minha experiência. Para mim foi muito diferente. E vocês têm que entender essa importância de vocês lerem a Bíblia, de parar de receber o Evangelho, de receber a palavra, de buscar só Deus por meio de outras pessoas. É muito bom, é um meio complementar excelente para você entender passagens que você não consegue entender com facilidade, porque tem muita coisa ali que é de difícil compreensão, é um contexto histórico, é tudo muito complexo, então você precisa de pessoas que já têm mais experiência naquilo para que você possa
internalizar e entender. Entender e internalizar é mais fácil, né? Todo o conhecimento que tem ali, toda a sabedoria de Deus está naquilo ali. Então, nossa, quem é a gente? Nós somos poeira, um grão de areia nesse mundo para a gente entender. Imagina só o nosso esforço, o que a gente tem que fazer, o tamanho da busca que a gente tem que ter para poder entender toda a sabedoria de Deus que está ali. Então, nossa, busquem a palavra direto, vão vocês, vai ler a Bíblia, vai procurar, você tem 1000 ferramentas hoje, enfim, nem era isso, mas de repente isso está servindo para alguém, essa mensagem de repente vai pegar alguém de algum jeito, mas busquem a palavra por si, tá? Mas voltando ao ponto, e eu tava, então quem sou eu, né, nessa fila do pão, para falar alguma coisa? Eu estou no início da minha caminhada cristã, tenho 2 para 3 anos, ou talvez 3 anos, agora eu não gravo exatamente isso em que eu me entreguei, mas cada vez eu tenho me aprofundado de uma maneira e parece que a cada dia eu morro de um jeito e renasço de outro completamente diferente, sabe? E então eu tô numa caminhada, é pouquinha coisa, mas ainda assim, mesmo que se a gente fosse comparar com uma caminhada de 2 pessoas de uma mesma estatura, de um peso parecido, se eu tivesse 5 passos à frente da pessoa, é pouco, mas ainda assim eu estaria à frente. E essa é a situação que eu sinto que eu me encontrava, né? Que eu me encontro, na verdade, com esse amigo meu. E eu via que ele estava ali. Eu sentia, quando você se espiritualiza, quando você está mais em conexão com Deus, você sente o mundo espiritual, você vê o mundo espiritual. E não é sobre coisa de sobrenatural. Eu tô falando de você ver o mundo espiritual porque você sente as aflições das pessoas um pouco mais fácil. Você fica mais sensibilizado à tristeza delas, à aflição delas, você fica mais sensibilizado à alegria delas, você fica mais conectado, né? Nós fomos feitos como seres para sermos conectados e termos comunhão uns com os outros, por Deus. E você começa a ter essa sensibilidade maior quando você está com a espiritualidade mais aguçada, né? Quando você está na palavra ali, que você está buscando. E eu venho buscando muito, muito, muito. Jejum, oração, leitura. Na leitura eu até posso melhorar, eu preciso. Às vezes eu ainda falho, não pensem que minha vida é perfeita, que eu estou falando aqui com isso, né? Ai, nossa, então ele lê muito. Não, eu tenho muita falha, eu ainda poderia usar mais tempo ainda. Muitas vezes eu ainda chego cansado do trabalho e vou para o celular, não sei o quê. Não que você não possa ter esses momentos, mas o ideal seria que você dedicasse mais tempo, e é isso que eu quero fazer. Mas enfim, eu me sentindo mais sensibilizado com isso, eu sentia que ele estava ali tentando tomar o controle da própria vida e ele tem uma sede, como eu disse, muito grande de crescer profissionalmente. E uma coisa que eu acho muito maneira nele é que é muito louvável, porque ele quer crescer profissionalmente, ele quer ser rico, ele quer ter sucesso financeiro, ele quer ser um empresário, e ele estuda, um moleque estuda muito, 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 muito. Ele é muito bom, muito inteligente. E eu vi ali ele enfrentando dificuldades com muitas coisas, várias ideias pô, maravilhosas para iniciar negócios. Para ele é muito bom com essa coisa de venda, ele estuda muito isso de marketing digital. Mas eu via que ali tinha uma trava, tinha uma trava, tinha uma trava. Ele falava, cara, às vezes eu sinto que eu não tô evoluindo, às vezes a gente né, se julga pelos parâmetros do próximo, a gente vê as pessoas prosperando e a gente não consegue, não sei o quê. E esses meus 5 passinhos que fosse a mais ali, né, nessa jornada com Deus, um pouquinho à frente dele, elas me davam essa claridade de visão de tipo assim, cara, esse moleque tem tudo para dar certo na vida. Ele tem tudo para ser um cara maravilhoso, para ser um patrão, um chefe, sabe, maravilhoso, porque ele é o cara que ele quer crescer. Lógico que toda pessoa quer crescer e quer ser um empresário, e de repente você quer ser bem sucedido para você ter coisas e recursos para você e alcançar bens materiais para você, não tem problema nenhum nisso. Mas é muito mais louvável quando você quer isso para os outros, para o próximo. E ele é um cara que ele fala o tempo inteiro, cara, não gosto do jeito que o mercado de trabalho funciona, não aceito isso, essa parada. Eu queria ser sabe, queria abrir minha empresa para poder ser um bom patrão, para poder proporcionar coisas melhores para as pessoas, não sei o quê. E, pô, sabe, é uma mentalidade maravilhosa isso. E eu vi aquilo ali e ele falava, pô, às vezes parece que eu me sinto travado, não sei o quê. E eu conversando muitas vezes com ele, eu falava assim, cara, de repente essa questão dessa trava é só a questão de você abrir mão do controle da sua vida, sabe? De Deus estar querendo te mostrar, de repente, algum outro caminho, não sei o quê. Eu não queria entrar
muito exatamente em certo assunto, porque talvez ele entendesse, quando a gente está, né, nessa situação, a gente fica com medo de querer falar alguma coisa com a pessoa e de repente a pessoa fala assim, tá querendo me convencer de tal coisa, e a pessoa já se armar contra isso. E eu queria evitar essa situação. Eu falei, pô, eu vou ter que tentar abordar esse assunto, né, dele se aprofundar mais sobre o mundo espiritual antes de buscar as coisas profissionais, antes de buscar as coisas do mundo. Mas de maneira que não soe como se eu estivesse querendo convencer ele de nada, eu só quero poder plantar essa semente e abrir essa brecha. E, e eu comecei a tentar conversar isso com ele, conversar, eu falava algumas coisas e eu comecei a orar muito, né? Por isso, eu comecei a orar para Deus para que essa palavra entrasse no coração dele de alguma forma. E, e daí eu fui orando e as coisas foram andando e beleza, ele, pô, tô tentando tal coisa, tô tentando isso, tô tentando aquilo. E de repente não ia, ou alguma coisa dava uma esperança de ir, mas não ia. Eu falei assim, cara, eu tenho certeza que vai, mas de repente é Deus que está querendo te mostrar: olha, não é que eu não queira seu sucesso financeiro, não é que eu não queira que você seja financeiramente próspero, mas eu quero que você priorize o meu reino em primeiro lugar. E, e eu orando para Deus para essa mensagem exatamente entrar no coração dele. E até que aconteceu, né, agora recentemente, de ontem para hoje, uma situação familiar dele, que não vem ao caso, e ele veio falar comigo e ele falou assim, cara, nossa, aconteceu tal coisa, tal coisa. E, aliás, minto, eu tava retornando do trabalho e conversando com ele e falei isso com ele, mandei um vídeo pra ele e ontem, se eu não me engano, à noite eu mandei esse vídeo pra ele. E mandei um áudio. E quando chegou hoje de manhã, ele falou comigo. Ele falou assim, cara, ó, aconteceu situação tal e tal e tal. Você me mandou esse vídeo e, pô, bateu muito uma reflexão aqui em mim, bateu fundo. E, pô, eu tô, nossa, agora eu acho que eu tô entendendo o que você estava falando comigo e tal. Eu falei, cara, é isso que eu tava querendo te passar. É isso que eu tava querendo te passar. Enfim, a situação não vem tanto ao caso, mas a mensagem que eu queria passar é que, em primeiro lugar, não, eu sempre falo isso, não nos cabe tentar convencer as pessoas de nada. Você vai lá, planta a semente. Você pode falar o que você acredita que esteja acontecendo ali, desde que você esteja pautado na palavra e que você, né, você esteja de acordo com a vontade de Deus, orando para que você possa ser um instrumento na vida, né, um instrumento de Deus na vida das pessoas. Aí você pode ir lá e conversar com a pessoa e dizer, cara, será que não é isso? Será que não é aquilo? Você tentar dar uma palavra com a pessoa, não tem problema algum, mas não tente convencer ninguém sobre nada. Porque essa foi a maior lição. Eu comecei a orar e tudo que eu tinha falado com ele e que ele ainda não tinha aceitado, talvez pela mente ainda está o coração, né? A mente, a gente liga muito isso no espiritual, ainda estarem um pouco endurecidos, né? Em relação a essa mensagem, em relação a essa dor tão grande humana que é abrir o controle das coisas, abrir mão do controle das coisas, de você deixar de ter controle, né? Sobre a sua própria vida. Isso dói muito pra gente. E, e ele talvez estivesse com medo dessa dor e não estava enxergando isso, não estava enxergando isso. E praticamente todas as coisas que eu tinha falado ali foram as mesmas coisas que um rapaz falou num vídeo que eu mandei para ele e que juntamente com essa situação familiar dele abriu os olhos dele, né? E ele pôde enxergar, ou seja, eu não tive que fazer o menor esforço para convencer nada, eu só falei, orei, Deus me mandou uma mensagem, eu compartilhei, eu compartilho vários vídeos com ele, né? É um amigo meu, então vários vídeos de conteúdo cristão, de conteúdo profissional, não sei o que, eu compartilho com ele, ele sempre recebe, sempre recebeu, mas só abriu esse olhar dele, o coração dele só ficou mais receptivo para essa mensagem quando eu comecei a orar para isso. Então, essa é a mensagem desse vídeo. Se vocês têm noção, é uma pergunta que eu queria fazer. Vocês têm noção do quão importante é a oração? Do que é verdadeiramente a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus para só depois as coisas desse mundo nos serem acrescentadas? Porque ouvir isso é uma coisa, praticar é outra. É a mesma coisa que eu falo de Deus. Você acreditar em Deus é uma coisa, você confiar nele, você obedecer a ele é outra. São coisas totalmente diferentes. Então, você, sabe, quando você entende
que verdadeiramente, quando você entende verdadeiramente, você coloca aquilo ali dentro do seu coração de uma maneira que aquilo ali muda a sua vida, de que, cara, eu preciso buscar tudo de Deus em primeiro lugar para só depois eu ter as outras coisas, porque naturalmente as outras coisas vão vir. Então, quando você coloca essa mensagem dentro de você de verdade, dentro do seu coração, tudo muda. Eu vou trazer aqui rapidinho um exemplo que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu sempre fui muito revoltado. Não revoltado de aprontar, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, eu sempre fui muito caseiro. Sempre fui muito obediente à minha mãe e à minha avó que me criaram. Então, quanto a isso, eu sempre fui muito tranquilo. Mas eu era muito revoltado no sentido de fosse, principalmente em trabalho, eu não me colocar, não aceitar me colocar debaixo de ninguém, debaixo de ordens de ninguém, por mais que fosse chefe, patrão, né, um gerente, alguma coisa. Então eu sempre tive muita dificuldade quanto a isso. E eu sempre tive muita vontade de empreender, até por isso que eu me dou muito bem com esse meu amigo. Eu sempre tive muita vontade de empreender, de abrir meu próprio negócio e tal. E durante a minha vida toda eu sempre tive muita dificuldade de parar nos empregos por isso, porque eu entrava, estava tudo maravilhoso e daqui a pouco acontecia uma coisinha, qualquer coisinha que me tirava da minha zona de conforto, que eu entendia que aquilo ali estava querendo passar por cima de mim, e nossa, acabou. Eu arrumava uma briga danada, eu não aceitava a ordem, não sei o quê, eu me virava contra tudo que eu achasse que não era o modo certo das coisas funcionarem e, cara, se você for assim nesse mundo, você tá ferrado. Porque nada nesse mundo funciona como deveria funcionar, porque o pecado está nesse mundo. O pecado entrou nesse mundo. Então não adianta você esperar que uma empresa funcione e porque na lei está escrito que o funcionário deve trabalhar de tal jeito e deve ser respeitado de tal jeito, que aquela empresa deve respeitar. No papel é uma coisa, na prática é outra, não vai acontecer. E não adianta você se revoltar contra isso porque esse mundo já está corrompido. Desde que o pecado entrou nesse mundo, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, então esse mundo já pertence ao príncipe das trevas. Então tudo que está aqui funciona da maneira errada. O que funciona de maneira boa é porque Deus está permitindo e Deus está colocando a mão para usar. Porque se não fosse ele, já estava tudo destruído. Porque a vontade do inimigo é destruir tudo. Então eu era muito revoltado, eu não aceitava ordens, eu parava 2, 3 meses no emprego, 9 meses no outro, saía, não sei o que, e assim virava um ciclo vicioso. E depois de um tempo, lógico que quando eu me entreguei a Jesus, quando eu conheci Cristo de verdade e que eu comecei a ler a palavra, né, resumindo aqui a história, que a história é muito mais longa do que isso, mas quando eu comecei a ler a palavra, que eu comecei a me aprofundar naquilo, e quando você vai lendo a palavra, aquilo vai entrando no seu coração de uma maneira que não é uma frasezinha que você vai ler e você vai esquecer amanhã, ou que você vai ouvir de alguém e aquilo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aquilo ali, o Espírito Santo sabe quais coisas gravar de vez no seu coração, quais coisas guardar meio que no subconsciente para quando uma outra situação acontecer, ele usar aquilo ali e você entender por que você estava lendo aquele trecho da Bíblia ali há 2, 3 anos atrás ou meses atrás. Mas, enfim, ele sabe quando usar. Quando eu comecei a ler a Bíblia e que eu comecei a colocar de verdade a palavra de Cristo para dentro de mim, isso tudo mudou. E eu comecei a tudo que eu fazia, e não foi fácil, tá? Não foi fácil. Muita coisa acontecia comigo nos empregos e em tal situação, e eu, vontade de responder, com vontade de não sei o que, mas eu segurava. E tudo, ali tudo mudou. Eu via que cada vez que eu me comportava, né, da maneira que Cristo se comportaria, isso fez toda a diferença. Então, teve uma época Então teve uma época que eu estava desempregado, eu estava passando muita dificuldade financeira e tal. E depois Deus abriu as portas, eu consegui emprego, eu tinha um carro, eu consegui vender o meu carro e vender o meu carro bem.
Então as coisas foram melhorando, o dinheirinho foi caindo, eu tô trabalhando. Ainda tá, é isso que tá acontecendo agora, tá? Eu tô juntando um dinheirinho, tô arrumando a minha vida financeira, pagando muitas dívidas e tudo. E você vê o quão importante, o quanto essa questão da leitura bíblica muda a gente. Então o que eu quero, onde eu quero chegar com isso? É que imagina só se fosse o cenário contrário. Se até hoje eu não tivesse conhecido Jesus, que eu não tivesse conhecido a Cristo, que eu não tivesse me entregado a Ele, que eu, vamos supor, que eu não tivesse nessa caminhada com Deus, mas que, por outro lado, eu estivesse estudando, que eu estivesse me esforçando, fazendo muita coisa, em questão de esforço dos meus próprios braços, de repente eu poderia ter ali chegado até num lugar bom, com um salário bom e tudo, mas como é que ia estar minha base? Como é que eu ia estar por dentro? Será que eu estaria com tanta calma? Será que eu estaria com tanta convicção do meu propósito? Porque tem muita gente que tem sucesso profissional, tem sucesso financeiro, mas está sem propósito. Quantas pessoas a gente vê por aí que a pessoa às vezes está ali com uma casa boa, um carro bom, família constituída, e você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala, cara, e aí, cara, como é que você tá? O que você tá fazendo? Tô indo agora, pô, já consegui família, já consegui minha casa, carro, tô me sentindo meio sem saber o que fazer agora e tal. Então, sabe, é sobre isso. Eu não queria chegar numa fase da vida em que eu tivesse conquistado as coisas mas me sentisse vazio e sem propósito. Então, essa é a importância do buscar primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas lhe serão acrescentadas. É uma frase mais ou menos essa, a passagem. Então é isso, gente. A gente tem que buscar primeiro as coisas de Deus para depois a gente querer as coisas desse mundo. Não adianta você querer inverter a ordem. Não que você não vá conseguir, muita gente consegue, mas a Bíblia também fala sobre isso, sobre o sucesso dos ímpios, sobre a prosperidade dos ímpios. Tem muita gente que é ruim, tem muita gente que não tem Deus no coração e que está prosperando. Tem muita gente, só que aí, o que a palavra diz? Que eles vão sumir como a relva, que eles vão ser queimados, que eles, sabe, eles vão sumir, eles serão esquecidos, porque o mais importante é o depois aqui. Então a palavra mais importante, a lição mais importante é: vocês acreditam de verdade que tem uma vida depois daqui? Vocês acreditam mesmo que tem uma vida depois disso aqui que a gente está? Porque não adianta você querer discutir mil coisas do Evangelho, não adianta você querer abordar a Bíblia de mil maneiras diferentes, se você não tem de verdade, dentro do seu coração, a realidade de que tem uma vida depois que a gente sai dessa. Uma vida com Cristo, uma vida plena, em corpos glorificados, do jeito que a gente vai voltar um dia. E aí? Isso muda tudo, porque como que você tá tão cedo? Por que você tá tão sedento? Quando eu digo você, eu digo nós no geral. Por que nós estamos tão sedentos de sucesso profissional, de sucesso financeiro, de conquistas materiais, se quem está do nosso lado, pai, mãe, irmão, amigos que a gente diz amar tanto, nem sequer, muitas vezes, nem acreditam em Cristo? Se eles nem aceitaram a Cristo, se eles nem aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador, se acreditam em outras crenças, se estão em outras bandas por aí, se ainda estão perdidos nesse mundo, cometendo milhares de pecados, milhares de erros, sem nem ter noção muitas vezes do que estão fazendo. Como é que você está tão sedento por sucesso, por dinheiro, por conquista, se tem tanta gente do seu lado que está no escuro sem Cristo, sem Jesus? Me fala, como que você pode dizer que você quer um sucesso profissional, que você quer um emprego bom, uma casa boa, você quer uma família, se sua mãe, seu pai, seu irmão, seu melhor amigo nem sequer acreditam em Cristo? Você nem ora por eles para que essa mudança aconteça na vida deles.
Então é isso que eu estava pensando, sabe? Essa reflexão me veio porque eu reparei que depois de eu começar a orar, eu pedia para Deus para trazer certos amigos de volta, mais para próximo de mim, amigos que tinham se afastado. Eu falei, pai, se for da sua vontade, e se ainda tiver alguma chance de salvação nesse meu amigo que eu tanto amo, ajuda a gente a se reaproximar, a gente a ter conversa, a gente se encontrar de novo. E aconteceu com todos. Com todos pelos quais eu orei, aconteceu. Eu consegui de alguma forma me reaproximar, Deus reaproximou eles de mim. Esses meus amigos, quantas vezes eu orei para que a minha mãe pudesse se aproximar mais de Deus. Minha mãe também acreditava que tinha algo maior, mas não sabia muito das coisas. E eu falei, pai, eu tô num passo, eu tô num ritmo, numa passada diferente, eu já tô mais a fundo, então talvez eu não vá saber explicar tão bem para minha mãe, trazer minha mãe para a tua palavra, pro centro da tua vontade, como você saberia. Eu nunca vou saber, nunca, nem de perto eu vou conseguir fazer isso na perfeição que o Senhor faz. Então, me usa como instrumento, mas trabalha o Espírito Santo no coração da minha mãe, para que ela também possa vir para o Senhor e não sei o quê. E aos poucos a minha mãe começou a se interessar por conteúdo, começou a ver coisas no celular mais relacionadas a Cristo, começou a assistir coisas na TV mais relacionadas a Cristo que ela não gostava de jeito nenhum. E isso vai mudando e você começa a enxergar o poder da oração. Então você vê, Cristo agiu na vida desse meu amigo, ele está passando por essa mudança, ele começou agora, hoje, nesse exato momento, sabe? Aliás, um pouco mais cedo, né? Ele começou a entender, falou, cara, agora acho que eu estou entendendo tudo que você estava falando comigo e tal, a gente realmente precisa conversar e não sei o quê. Tá me dando uma vontade, tá me dando uma sede. Ele disse que começou a vir muito a palavra, buscar a verdade para ele, começou a aparecer muito isso. E ele entendeu que ele deveria primeiro buscar isso antes de buscar sucesso profissional, de buscar as coisas. E quantas vezes eu já tinha falado com ele, mas por eu simplesmente orar para que Deus tocasse o coração dele, para que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele, tudo mudou. Então, gente, pelo amor de Deus, busque em primeiro lugar as coisas dos céus, as coisas do reino de Deus, orem por quem é próximo de você. Então, desculpa, tive uma interrupção aqui, mas é isso que eu digo. Busquem primeiro as coisas de Deus, busquem primeiro o reino dos céus, busquem primeiro orar pelas pessoas, interceder por elas, pela alma delas, para que o Espírito Santo toque elas, transforme elas, para que vocês sejam, para que Deus transforme vocês em ferramentas nas mãos dele, para que vocês possam trabalhar em função do Evangelho, em prol do Evangelho, para que vocês sejam ferramentas para propagar o Evangelho pelo mundo, começando pelos seus amigos, pelas pessoas próximas. E orem a Deus para que você seja um reflexo de Cristo no seu trabalho, no relacionamento com seus amigos, no relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Busquem primeiro isso, só depois, e vocês não vão nem precisar se preocupar com isso, eu garanto, Deus vai mudar as coisas. Porque comigo eu sou um testemunho vivo disso. Eu me preocupava com o trabalho, eu me preocupava com conta, eu era todo revoltado, como eu disse, eu não aceitava, não acatava ordens e não sei o quê. E com essa mudança toda, com tudo, eu simplesmente meio que parei de fazer esforço para correr atrás de emprego e as portas se abriram. Não só um emprego apareceu, mas eu pude escolher entre dois trabalhos. Né? Eu estava em um e me apareceu a opção de mudar para outro com um salário melhor, mais perto de casa, que eu posso ir a pé, então eu não preciso gastar passagem. Sabe? Mas tudo só aconteceu depois que eu parei de me preocupar. Quando eu parei de me preocupar com o trabalho, quando eu parei de me preocupar, quando eu digo parar de me preocupar com o trabalho, é parar de querer conquistar as coisas pela força do meu braço, parar de me esforçar sem saber se aquilo é o caminho que Deus quer para você. Então eu comecei a orar a Deus, em vez de eu ficar saindo desesperado, batendo em porta e não sei o que lá, eu falei, pai, me leva no lugar certo. Me mostra o jeito certo de buscar trabalho, abre as portas, faz a conexão com pessoas que tem que ser feita, move no coração das pessoas que tem que ser movido para que eu possa ir para o lugar certo. E isso foi acontecendo. Então é isso que eu falo, não é que você não possa desejar, não possa querer as coisas.
Você deve ter objetivos, ter metas, só que você tem que saber que elas têm que estar ali no segundo plano. Nunca, segundo, terceiro, quarto plano, mas nunca na frente de Deus. Nunca. E foi o que aconteceu comigo. Assim que eu parei de me preocupar, de ter medo de não ter dinheiro, quando eu parei de ter medo de não ter dinheiro, Deus começou a mandar dinheiro de onde eu menos imaginava, de onde eu menos esperava. Mandou ajuda de familiares que eu nunca esperava. Quando eu parei de me preocupar se eu ia conseguir um emprego ou não, ele mandou não só uma, mas duas oportunidades, até três, que eu pude escolher. Eu já estava, eu abri uma porta, eu entrei numa, ele me deu a opção de mais duas, depois eu pude escolher. Quando eu estava preocupado porque o meu carro estava estragado na varanda, um bem material parado, estragando ali, e eu saí batendo em porta de tudo quanto é agência para tentar vender o meu carro. Eu falei, cara, eu só não quero que esse carro, só não quero que esse carro estrague. E eu tinha propostas absurdas de menos da metade do valor do veículo. E eu tentando, e nada dava certo. Eu falei, pai, quer saber? Eu tô vendo que mais uma vez eu tô tentando fazer as coisas do meu jeito e não do seu jeito. E comecei a orar para ele resolver isso. Falei, pai, resolve por mim, por favor. Eu sei que você pode, eu sei que você consegue. Você pode tudo. Sabe, se resolveu da maneira mais absurda possível. Uma pessoa que mora pertinho de mim, uma pessoa que eu já conhecia, quando eu menos esperava, se ofereceu para comprar o carro. Por um valor excelente. Arrumou o carro todo, resolveu todos os imbróglios de documentação, de tudo. Eu não precisei nem sair de casa, gente. Eu não precisei sequer sair de casa. Vocês conseguem ter noção disso. Então, não que a gente não consiga realizar as coisas pelas nossas forças, a gente consegue, só que não vai chegar aos pés do que Deus pode fazer pela gente. Então, antes de você se preocupar com sucesso profissional, com sucesso financeiro, com casa, como diz a Bíblia, por que vocês se preocupam com o que se vestir? Por que vocês se preocupam com o que comer? Se o Pai que está no céu veste os lírios do campo daquele jeito, o Pai que está nos céus alimenta os passarinhos desse jeito. Não são vocês mais importantes do que o lírio do campo, do que o passarinho? Vocês são mais importantes que isso tudo. Então por que vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, se vocês vão trabalhar, quanto vocês vão ganhar por mês, com o que vocês vão comprar, se vocês nem se preocupam com o irmão que está do seu lado? Em qual situação que ele está? Se ele está conhecendo a Deus ou não, se a vida dele está salva ou não. Enfim, essa é a mensagem que eu queria passar. Busquem em primeiro lugar as coisas de Deus. O resto, gente, ele faz. Busca primeiro isso, vai ler a Bíblia por você. Essas coisas vão se internalizar, você vai começar a ler. Pede sempre para o Espírito Santo, agradece ele por você ter essa oportunidade de estar com a Bíblia na sua mão, de estar na sua mão, de estar com o celular na sua mão e ter acesso à Bíblia, à palavra dele, que é uma coisa tão maravilhosa. Agradecer, pede para ele te direcionar durante o estudo, durante a leitura. Pede para ele fazer tocar no seu coração, saltar aos seus olhos, aos seus ouvidos. O que tiver que saltar, o que for da vontade dele, o que for para fazer funcionar ali, o que ele quiser que funcione em você, o que ele quiser que você sinta. Então busquem em primeiro lugar tudo que for relacionado a Deus. Quando vocês forem perceber, vocês não estão fazendo o menor esforço e tudo vai começar a ser acrescentado. Quando você começar a falar, cara, eu só vou me entregar para Deus, eu vou me importar com Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu não quero saber de mais nada, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, eu vou consumir conteúdo cristão o tempo inteiro, eu quero saber de Deus, essa sede, essa fome. E quando você for perceber, você vai estar tão focado nisso que o mundo todo ao seu redor vai estar mudando e você não vai nem perceber. Deus vai tirar quem tiver que tirar da sua vida e você não vai sentir dor. Deus vai colocar quem tiver que colocar na sua vida, um relacionamento novo, um trabalho novo, amigos novos, assim como está acontecendo comigo, não que sejam amigos novos, mas amigos renovados, sabe? Pessoas renovadas, de repente num relacionamento não é que você vai ter uma pessoa nova, mas você orando por uma pessoa que você achava que estava perdida, você até pode ter essa pessoa renovada na tua vida. É uma pessoa nova. Depois que você se entrega para Cristo e você morre para o mundo, você tem uma pessoa nova. Então orem por isso. Busquem, procura tudo que é de Deus. Coloca Ele no topo do seu mundo, do seu coração, da sua vontade. E quando você vê tudo, naturalmente tudo vai vir para você, tudo vai começar a se desenrolar e você vai falar assim, caraca,
Por que que eu não percebi isso antes? Como que eu não fiz isso antes? Esse é o caminho dele, é perfeito. Não contém erro. A mensagem de hoje era essa. Eu agradeço a vocês aí pela presença. É mais um vídeo que eu pretendia que fosse um pouco menor, mas é 40 minutos mais uma vez. Mas é isso. Eu precisava passar essa mensagem, precisava trazer isso para vocês aqui. E peço que vocês deixem um like, por favor. Isso faz toda a diferença para que esse conteúdo seja levado a outras pessoas. Para que outras pessoas recebam como indicação, né, o conteúdo. Deixem um comentário de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência com isso, se vocês estão tendo essa experiência com isso, ou se vão colocar na prática. Deixem um comentário aqui de vocês, o testemunho de vocês. Se puderem, compartilhem, ativem o sininho de notificações, porque desse jeito tudo que eu postar aqui vai poder chegar para vocês. Todo vídeo novo que eu lançar vai ser notificado para vocês, isso ajuda muito também. E é isso. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço, a mensagem está passada. Valeu.